Olá pessoal, vamos dar continuidade à leitura de Meditações de Marco Aurélio. Será que vocês pensaram, sou uma pessoa constante nas minhas amizades, por exemplo? Ele está nos dando aqui, o Marco Aurélio, uma receita de bolo. Qual é a receita de bolo? Receita de como formar e educar um ser humano para ser o seu melhor, como trabalhar a nossa personalidade para fazer com que a nossa alma possa brilhar. E ele nos deu aqui algumas ideias, seja simples, seja honesto, seja puro, não se irrite com os outros, ensine, né? Ao invés de se irritar. Ele diz, tenha constância naquilo que você faz, se aprofunde. Muitas vezes vivemos na superficialidade, fingimos que sabemos mais do que sabemos, não experienciamos aquilo que estudamos e aí ficamos aqui com uma ideia mental de que sabemos muitas vezes, e se não há vivência, não há como a gente integrar a experiência na nossa vida e realmente reconhecer aquilo como verdade em nós. Então não está compreendido quando não está vivido, e ele nos diz isso. Nos diz também como é que vamos reagir, por exemplo, quando caluniam a nossa imagem, a nossa personalidade. Vamos reagir da mesma maneira com os outros? Pensa como você faz na sua vida. Alguém disse alguma coisa de você, você precisa sair se defendendo, ou você está tranquilo, você sabe quem você realmente é e você não reage da mesma maneira, entre aspas, animalesca. Você age com respeito. E aí ele fala aqui, né? É em tudo, o tempo todo, essa vigília. A vigília no vestuário, se você está realmente fazendo merecer de você estar equilibrado, por exemplo, da forma como você se apresenta, sem que precise utilizar as grandes marcas da moda e através da sua presença, né, divulgar isso e aquilo. Vocês entendem, né, que eu estou falando das grandes estrelas que precisam usar marcas de luxo para aparentarem alguma coisa que muitas vezes não são. E ele diz, né, solidez. Eu acho que tem uma palavra-chave aqui. Solidez em tudo que fazemos, né? E aí fazer isso com um aspecto de sacralidade na nossa vida, de ter um respeito por tudo e por todos, né? E ele diz, existe uma, no final ele acabou, né? Fazer isso, você estar pronto quando vier a sua hora derradeira. Novamente nos falando sobre a morte, todos vamos morrer e precisamos estar quites com a vida hoje, aqui e agora. Então, hoje não humilhei ninguém, como ele diz aqui. Hoje suportei as reprimendas que fizeram a mim. Hoje, se alguém me mostrou uma verdade, eu aceitei essa verdade porque eu vi e aceitei. Eu não fico preso em algum conceito porque eu vi que era assim e só pode ser daquela maneira, rígido, né? E continuando aqui, agora item 31. Recupera o bom senso, volta a ti e saído do sono, tendo compreendido que eram sonhos que te perturbavam, encara de novo as coisas, com os olhos bem abertos, como as encaravas há pouco. Vivemos num mundo de muita ilusão, Marco Aurélio nos mostra isso o tempo todo, e precisamos mudar a nossa forma de ver. Lembra que ele já falou pra gente que no sonho é como se não estivéssemos no comando? Então, no momento que saímos desse sonho, que não estamos entregues, né, quando dormimos, nosso corpo físico, nossa alma está entregue, nós temos que recuperar esse domínio de nós mesmos e aí estar com esses olhos abertos, sair dessas fantasias que criam a nossa personalidade, que só está bem se tem isso, se tem aquilo, se tem a credibilidade do outro, se tem a roupa da moda e tantas outras coisas, que deixa de ser simples. E aí ele está nos lembrando disso e despertamos quando abrimos os olhos. Item 32. Sou composto de um corpo e de uma alma.
Ao corpo, tudo é indiferente, porque não poderia ser perturbado. Quanto à alma, tudo o que não é a sua atividade própria, é-lhe indiferente, e tudo o que dimana dessa atividade própria, tudo isso depende dela. E ainda dentro destes limites, só o instante presente lhe interessa, porque a sua atividade futura ou passada lhe é também neste momento indiferente. Temos o corpo e o que é do corpo. Vivemos aqui na Terra, já sabemos disso, e temos a nossa alma. E qual é o caminho da nossa alma? O caminho da nossa alma é o caminho da nossa elevação de consciência, é sairmos daqui melhores do que entramos, não amanhã, hoje, meu dia de hoje, eu me perturbei com alguma coisa, eu saí do meu controle, eu virei bicho ao invés de virar gente, eu fui todas essas coisas que ele disse antes, eu fui simples, eu fui honesta, eu fui pura, eu fui natural, eu fui amiga da justiça, eu fui piedosa, eu fui benévola, eu fui afetuosa, firme no cumprimento dos deveres, que é fazer o meu melhor, praticar o bem. Fiz isso, se eu fiz isso hoje, eu fiz tudo o que a minha alma precisava e posso dormir os sonhos dos justos. E é hoje. Amanhã eu acordo e faço novamente e faço melhor do que hoje. Item 33. Nem a mão nem o pé fazem trabalho contra a natureza. Enquanto o pé cumpre a função do pé, a mão a da mão. Do mesmo modo, pois, o homem, enquanto homem, não faz um trabalho contra a natureza, na medida em que cumpre a sua tarefa de homem. E se o que faz não é contrário à sua natureza, também não é um mal para ele. Tá claro aqui, cada coisa cumprindo o seu papel, né? Conceito de justiça do Platão. Então, o pé, a mão fazem parte de um todo, um corpo orgânico, físico, onde cada coisa está trabalhando, dando o seu melhor, enquanto a mão, o pé, o coração e todos os outros órgãos trabalhando simultaneamente. E nós, enquanto homem, temos que fazer o quê? Sermos homens, sermos seres humanos voltados para essa constância de aprimoramento da nossa personalidade, eliminar tudo que são os nossos excessos. E como é que a gente elimina isso? Com muito trabalho. Imagina quando você tem, né, uma faca e dentro dessa faca alguma coisa que se grudou nela. A gente não tem que limar essa faca, por exemplo, ou quando a faca perde o fio, a gente não tem que afiar essa faca. Da mesma maneira na nossa personalidade. E tudo que é contrário à nossa natureza, que é a natureza de ser um homem de bem, aquele homem que tem esse sentido de direção para a evolução da sua alma, cada vez melhor, cada vez mais em sintonia com a natureza divina que habita dentro de si. Tudo que ele faz isso é do bem. Tudo que ele faz contrário à natureza, né, é um mal para ele. Simples assim. Vou ler só mais um aqui, né? E aí a gente parte já para a nossa despedida. Item 34. Que prazeres saborearam os salteadores, os dissolutos, os parricidas, os tiranos? Não vês que, se os artesãos se adaptam até certo ponto aos profanos, no entanto, não ficam menos apegados aos princípios da sua arte e não suportam afastar-se deles? Não é estranho que o arquiteto e o médico respeitem melhor a razão da sua arte que o homem a sua própria, que lhe é comum com os deuses? Tá claro aqui, né, pessoal? Vou só parar então por aqui. Vamos pensar no arquiteto e no médico como um exemplo aqui e pensar no homem. E ele está falando novamente a arte do homem que é comum aos deuses. O que faz um arquiteto?
Quando o arquiteto vai construir, por exemplo, um prédio, uma casa, ele desenha essa planta, ele traz através, né, da sua mente o ideal de casa que ele quer construir e aí ele faz esse planejamento, assim como o médico quando vai tratar de um doente, ele olha o todo e ele faz um exame profundo e faz a base, por exemplo, do tratamento de uma pessoa. Então, se um arquiteto, se um médico, se todos os profissionais, quando estão trabalhando, eles estão impregnados, né, desse princípio de fazer um planejamento das suas tarefas para executar aquilo do início ao fim da melhor maneira possível, para sair conforme aquilo que se pensou, ele não vai mudando, né? O arquiteto faz a planta, no outro dia ele muda a planta de novo, no outro dia, senão não tem um trabalho. Ele faz a planta e ele segue um planejamento para que aquilo atenda aos ideais com os quais ele criou aquilo. E aí, como fazemos nós com a nossa vida? Muitas vezes vamos vivendo e somos estranhos a nós mesmos, não temos esse ideal, não temos esse planejamento, não temos essa autoimagem e essa consciência, né, dessa imagem e semelhança dos deuses. Então, se a gente parar e olhar para essa nossa realidade, daquilo que queremos construir em nós, se tivermos, por exemplo, modelos, eu posso pensar quais são as virtudes que eu quero adquirir, assim como uma planta de uma casa que eu estou construindo. E aí eu olho para isso todos os dias e não permito que isso me seja roubado. Se eu quero ser mais fraterna, eu não vou deixar que os tiranos dentro de mim queiram se aproveitar, por exemplo, de uma situação porque ninguém está vendo e roubar alguém de alguma coisa. Às vezes são roubos assim pequenos que a gente vai fazendo. Você rouba a verdade de alguém, a possibilidade da outra pessoa ter um espaço. Você não permite que a pessoa se desenvolva e tantas outras coisas. Então, muito cuidado com esses prazeres aqui, que ele diz, né, que muitas vezes nos trazem esses sabores, mas eles estão ligados a esses salteadores, né, esses usurpadores dentro de nós, que estão muito ligados a essa nossa personalidade mimada, que quer muitas vezes ficar presa nessa casca, que não é o nosso ideal verdadeiramente humano. Boas reflexões, pessoal. Espero que vocês estejam lendo. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.